Shalom, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre o adultério, ok? O significado que nós já falamos, vamos recordar aqui, e o significado na palavra de Deus também. O adultério, significado no vocabulário, infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, traição quando alguém tem relações sexuais com outra pessoa com a qual não está casada. Figurado, junção, significado figurado, junção, união de elementos que se diferem, se discordam, não é? Se contradizem. Também no significado figurado, ato de falsificar, alterar algo, falsificação, adulteração. Adulterar um documento, por exemplo, né? O sinônimo de adultério, sinônimos, adultério é sinônimo de falsificação, adulteração. Adultério conjugal ocorre quando uma pessoa casada, nós lemos, se envolve em um relacionamento sexual com alguém que não seja a pessoa a quem eles são casados. O adultério viola o compromisso assumido em casamento, no casamento. Que compromisso é? A ser fiel a um parceiro de casamento. Vamos ver aqui na palavra de Deus o que é para Deus o adultério, ok? Adultério para Deus é somente infidelidade de casais no sexo. Vamos ver? Significado de adultério na palavra de Deus. Tiago 4, 1-4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? O que são essas paixões? Quando fala de paixão, a pessoa pensa em apaixonado, amor, não é? Vamos ver o que é paixão aqui. Do latim é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, por um objeto ou por um tema, por um esporte também. A paixão é intensa, é envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte de qualquer coisa, não é? O termo também é aplicado com frequência para designar um vívido interesse ou admiração por um ideal, por uma causa ou por uma atividade. Um futebol, carro, né? Tem paixão por carros. Pelo trabalho, paixão também religiosa, paixão pela palavra de Deus, não é? A palavra paixão é vulgarmente usada para exprimir desejo sexual. É um meio vulgar, né, para exprimir a paixão. Em todo caso, mais profundo ou mais abrangente que a luxúria, ok? Bom, aqui diz, né, voltamos aqui, Tiago 4, 1-4. De onde vêm as guerras, contenda que há entre vocês? Falando com o povo de Deus, a igreja. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, né? Não vem desse sentimento muito forte, esse entusiasmo, não é? Vocês, diz aqui, cobiçam coisas, mas não têm, matam e invejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem, quando pedem, não recebem, porque às vezes pedimos a Deus e não se recebe, porque pede por motivos errados, não é? Para gastar em seus prazeres. O que pedimos para Deus é para a glória dele ou é para os próprios prazeres? Também quando fazemos um trabalho de Deus, uma missão para Deus, para quem estamos fazendo? Para a própria vaidade ou somente para a honra e glória do Senhor? Não é? E aqui ele diz, pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E ele diz aqui, adúlteros, está a palavra de Deus, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, o que é aqui amizade com o mundo? Guerras, contendas entre
o povo de Deus. Paixões que guerreiam dentro de vocês. Cobiçar, matar, invejar, vivem a lutar e fazer guerras, não é? Isto é amizade com o mundo. E diz aqui, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem briga, faz guerra, faz o que o mundo faz, não é? Inveja, cobiça, vaidade, lutam por essas paixões, não é? Mundanas. E a palavra de Deus chama o povo, né? O povo de Deus aqui, adúlteros. Os que fazem guerras, contendas, cobiçam. Então, adultério, na palavra de Deus, não é somente infidelidade sexual, mas também é infidelidade de conduta, ok? De comportamento, não é? Vamos lá, vamos em frente. Então, o adultério é infidelidade. O adultério é infidelidade e começa muito antes da infidelidade sexual, não é? A infidelidade de conduta começa antes, até que chega lá na infidelidade sexual, não é? Deus considera como adúltero não somente aquele que comete infidelidade sexual no casamento, como nós vimos agora, mas também a infidelidade de mau caráter, dureza de coração. Seja no casamento que nos relacionamentos entre irmãos. Adultério é infidelidade de conduta que provoca separações, guerras, discussões, inveja em qualquer relação, ok? E é também o ato de falsificar, de alterar, falsificação, adulteração, que pode ser, por exemplo, do Evangelho de Deus. Quem modifica, adultera a palavra de Deus, não prega segundo realmente a verdade, está adulterando, não está sendo fiel ao Evangelho de Cristo, está adulterando o Evangelho, modificando, falsificando falsos ensinamentos. Infidelidade, adultério. Isto é, na palavra de Deus, considerado. Vamos lá, Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, ou seja, soberba, presunção, não é? Uma pessoa que se sente superior a outra. Interagindo com a pessoa, mas com soberba, com presunção, achando-se superior, melhor, não é? A língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos contra o próximo, pés que se apresentam para fazer o mal. Tem gente que tem pressa para julgar, para condenar uma pessoa, não é? Testemunha falsa que espalha mentira. Deus odeia estas coisas. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Bom, brigas, discussões, julgamentos causam divisões. Expulsões é um adultério, ok? Brigas, discussões, julgamentos causa divisões, separações, expulsões, repúdio, não é? E também é adultério, causa adultério, não é? Falsificação da verdade, de comportamento. Existem, por exemplo, outros exemplos. O ódio. Deus considera o ódio como homicídio, assassino. A rebeldia como a feitiçaria. A arrogância, a presunção como a idolatria. Então, às vezes o crente está tranquilo. Não, eu não mato ninguém, lá nos 10 mandamentos, né, na palavra, não, eu nunca matei ninguém, não mato ninguém, não faço feitiçaria, não é? Não adoro imagens, mas olha aqui, ódio é matar, é considerado como homicídio. A rebeldia, ser rebelde à palavra de Deus, não querer
procurar a verdade, investigar e aceitar a verdade é ser rebelde e é considerado como feitiçaria, ok? Arrogância, presunção é como a idolatria. Por quê? Arrogância, a presunção de pretender ter a verdade, ser dona da verdade, é idolatrar a própria opinião, sem querer, juntos em harmonia, encontrar a verdade. Simplesmente rejeita. Você diz, vamos lá ver aqui a verdade? Já rejeita. Não, eu não quero saber. A verdade é essa e pronto, acabou. Não é? Isso é arrogância, presunção, idolatria. Por isso que temos que ter cuidado, não julgar, não é? 1 Samuel 15, 23. Saul rejeita a ordem de Deus, ele foi rebelde. Deus disse para fazer de um modo, ele foi fazer do outro, não é? Uma vez, duas vezes, outras vezes, ele foi rebelde. Arrogância, a paixão do ventre, não é? Como diz, como o mal da idolatria. Rebeldia, como a feitiçaria, arrogância, a paixão, as paixões, não é? Que provoca brigas, é considerado também como idolatria. E o que diz? Assim como você rejeitou, ou seja, repudiou a palavra do Senhor, o profeta disse a Saul, assim como você rejeitou, ou seja, repudiou, não é? A palavra do Senhor, Deus te rejeitou como rei, ok? Somos reis e sacerdotes, não é? Se nós repudiamos o que Deus nos pede, o esposo, não é? Pede para fazer, estamos repudiando, estamos alterando, estamos sendo arrogantes, nos colocando acima de Deus, idolatrando a própria opinião e não nos submetendo ao esposo, não é? No casamento, a esposa não tem que se submeter ao esposo. Nós, como esposa de Cristo, devemos nos submeter ao esposo, ao que ele pede para fazer. Bom, quem julga e condena o próximo, rejeita a palavra de Deus. Deus diz para não julgar o próximo. Nós vimos isso no outro vídeo, não é? Não fale, olha, Tiago 4, 11 a 12, diz, irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, quem julga está falando contra, não é? Não a favor, não para juntar, não é? Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão. Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos lá ler, irmãos. Tiago 4, 11, 12. Ok? Tiago 4, capítulo 4, versículo 11 e 12. Aqui também em Tiago 2, diz, 2, 10. Quem obedece toda a lei, todinha, não é? Mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, humanamente, obedecer, ser sem pecado diante da lei é impossível. Porque a Bíblia mesmo fala, nós lemos isso, que a língua, todos nós pecamos com a língua. Por isso temos que pedir misericórdia e perdão de Deus sempre, não é? Não há um justo, um sequer, diz a palavra. E vamos aqui em frente, vamos João 8. O julgamento sobre o adultério, como Jesus julga. Será que ele julga como a irmã teve o julgamento lá? Ela foi um caso, mas existem muitíssimos desse caso. Um julgamento, vamos lá, João 8. Aí alguns mestres da lei e fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Não é? O adultério ocorre quando uma pessoa casada se envolve em um relacionamento sexual com alguém que não seja a pessoa a quem ele está casada, não?
e a obrigaram ela a ficar de pé, então, ali no meio de todos, não é? Sem misericórdia, né? Quem julga não tem misericórdia. O divórcio, quando se separa por dissolução judicial. Esta mulher, ela era casada, ela não era divorciada. Ela ainda era comprometida com seu marido e estava tendo uma relação extraconjugal, em adultério. E eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério sexual. Não é? De acordo com a lei, eles disseram que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Também os homens, né, deveriam ser apedradas eles também, né? Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, eles eram mestres, mas não entenderam que tinha Deus diante deles ainda, né? Conhecia tudo da palavra, mas não reconheceram Jesus com todos os milagres que fez como Deus, não é? A cegueira da religiosidade. E estavam lá desafiando a Jesus. E Jesus endireitou o corpo, ele estava curvo, né? Estava lá. E disse a eles, endireitou, se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Quando ouviram isso, todos foram embora, todos, começando pelos mais velhos. Os anciãos foram saindo, não tinha um sem pecado, não é? Então ficaram só Jesus e a mulher adúltera, não é? E ela continuou ali de pé, esperando a pedrada, não é? Ficaram só eles dois, então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? E ela respondeu, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém, Senhor, ela respondeu. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Não tinha ninguém sem pecado ali que pudesse julgar ela, não é? E Deus, que é santo, Jesus, ele não condenou. E o que diz a palavra? Quem é você para condenar o teu irmão, para julgar, falar contra? Não há justo um sequer. E o que diz a palavra? Será feito juízo sem misericórdia, não é? Diante do trono de Deus para quem não foi misericordioso. Vamos lá. A sã doutrina, como chamam, né? Vamos defender a sã doutrina. A sã doutrina qual é? Jesus, ele mesmo foi profetizado, não é? O Senhor me ungiu, me enviou para libertar, curar, tirar da prisão, colocar vestes de louvor. Essa é a missão de Jesus, porque o ser humano tem que fazer ao contrário. Ele não veio para aprisionar, mas para libertar. E a sã doutrina veio para aprisionar, para julgar. É contraditório, não é? Vamos lá. Então Jesus disse aos mestres ali, né? Quem não tiver pecado, atire a pedra nessa mulher adúltera. Foram embora todos. Então Jesus diz, hoje, no nosso tempo, porque o Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus diz hoje, mestres da lei, fariseus de hoje, pastores, ensinadores, porque não é só pastor que ensina, são muitos títulos por aí, diáconos, não sei, missionário, missionárias, muitos e muitas, não é? Jesus está falando para você hoje, ensinador, que está acusando um divorciado, mestres da lei. Tem alguém aí de vocês que obedece à lei sem errar em um só ponto? Tem alguém aí? Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesse irmão divorciado, nessa irmã divorciada, não é? Jesus pergunta também a você, cristão, acusado, né?
apedrejado nessa prisão aí por um julgamento dos mestres de hoje, ensinadores, quem quer que seja, como diz Deus na sua palavra, será julgado. Jesus pergunta hoje para você, como ele perguntou para aquela mulher ali, não? Aonde estão os teus acusadores que te acusaram ou que te acusam ainda de ser divorciado, chamando você de adúltero porque você é divorciado ou porque você está no segundo casamento? Jesus pergunta, onde estão estes sem pecados para tirar uma pedra em você? Tem alguém lá sem pecado? Daqueles que te acusou? Não ficou ninguém sem pecado para te condenar? Pois Jesus diz, pois eu também, eu que sou santo, eu não te condeno. Ok? Também não condeno você. Não condenei aquela que foi pega no adultério. Você é divorciado? Ou você ainda não regularizou a tua situação? Qual é? Ele diz, vai e não peques mais. Bom, vamos lá. Você está em adultério? Tem que entender. Para entender se está em adultério, tem que entender a diferença entre o divórcio e o repúdio. Você se divorciou, regularizou judicialmente, com a dissolução judicial. Então, você está livre daquele casamento, ok? Você se casou de novo, você antes se divorciou, se casou de novo, está tudo regularizado judicialmente, então você não está em adultério, se você está no segundo casamento. Mas se você não fez o divórcio ou não regularizou diante de Deus tudo isso, vai regulariza. Muitos casos, eles fazem a pessoa que está no segundo casamento, eu já li isso, fazem se divorciar do segundo, divorciar do segundo casamento, deixar se separar também com filhos do segundo casamento, para ir para o céu. Isto é uma violência, fazer separar, e esta não é a verdade, ok? A palavra de Deus não diz isso, e tem muitas provas. Você é divorciado, se divorciou, acabou. Você não está fora do ensinamento de Deus. E vamos em frente, que vamos confirmar isso com a palavra. Divórcio, separar por dissolução judicial, ok? Extinguindo qualquer dever. Jesus é o mesmo ontem, hoje e em eterno. O que quer dizer hoje Jesus? Eu te digo, vai, não peques mais. Vai e arruma essa situação se está desarrumada. Se divorciou, casou de novo. O primeiro marido não é mais marido. Você se casou de novo e está ok diante da lei de Deus. Você então não é um adúltero, fica na paz do Senhor. Se está em condições não regularizadas, regularize e vai em frente com a tua vida. Não tem que voltar para trás, voltar com outro marido para estar diante de Deus. Isto não é bíblico. Bom, agora neste próximo vídeo vamos estudar, clarear todo o assunto sobre repúdio e divórcio. Os minutos que eu tenho aqui, vamos ver até onde dá para chegar. Lembra que nós vimos aqui a diferença entre repúdio e divórcio, aquele pastor que ensinou categoricamente repúdio e divórcio é a mesma coisa. Não é a mesma coisa nem no vocabulário e nem na Bíblia, ok? Vamos lá, repúdio e divórcio não é a mesma coisa, repúdio é uma coisa, divórcio é outra. E aqui entra um problema muito grave, porque muitas Bíblias estão traduzidas erradamente. Por exemplo, uma Bíblia minha aqui em italiano é traduzida corretamente sobre o repúdio. Fui ler em outras, estava em vez de repúdio, escrito divórcio. Vamos lá? Qual a definição da palavra de Deus? A palavra hebraica, repúdio, shalah, ok? E divórcio é outra palavra em hebraico, kerinut. Eu deveria colocar isso por escrito, se der eu vou colocar como PDF para vocês estamparem e irem lá estudar.
a palavra repúdio possui o significado de rejeitar, ok? Vamos em frente aqui porque temos poucos minutos. O divórcio põe fim na sociedade, lembramos disso, né? Vamos lá. Se Deus, em Malaquias 2,16, que nós já lemos, vamos ler de novo, né? Se Deus disse, eu odeio o divórcio, porque muitos usam esta parte da Bíblia para dizer, Deus odeia o divórcio. Se Deus, em Malaquias 2,16, disse, eu odeio o divórcio e não o repúdio, então porque Deus mesmo, em Jeremias 3, 6 a 8, diz que se divorciou do seu povo e deu a carta de divórcio, não é? Em Malaquias 2,16, Deus diz, eu odeio o repúdio e não o divórcio. E temos como provar. Bíblias traduzidas erradas colocaram uma grande, como a língua, fogo em uma floresta, né? E causou muita confusão. É inaceitável uma Bíblia traduzida com uma coisa tão banal, não é? Que até uma pessoa mais simples que seja vai no dicionário, repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Como pode uma Bíblia, é o inimigo mesmo, né? Para confundir, traduziu, em vez de estar escrito eu odeio o repúdio, traduziram como eu odeio o divórcio. Não, tanto é que Deus não disse eu odeio o divórcio, que ele mesmo, em Jeremias 3, 6 a 8, ele disse que ele mesmo se divorciou do seu povo. Eu me descasei, dei a carta de divórcio. Deus mesmo disse, eu me divorciei do meu povo, dei a carta de divórcio. Nós lemos a resposta de Deus para quem julga sobre o divórcio, né? Então vamos lá ler, mas vamos ler aqui também Jeremias 3, 6 a 8. Disse mais o Senhor, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali andou prostituindo-se. O seu povo de Israel se prostituiu, não é? Espiritualmente. E eu disse, depois, Deus dizendo, e eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim, diz Deus, não é? Mas não voltou. E viu isto a sua irmã Judá. E viu que, por causa de tudo isso que Israel fez, não? Por ter cometido o adultério, a rebelde Israel, eu a despedi e lhe dei a carta de divórcio. Deus mesmo usou este exemplo. Eu despedi e dei a carta de divórcio. E ele disse, eu odeio o repúdio, a violência, expulsar. Ele mesmo despediu dando a carta de divórcio. A carta de divórcio põe fim em um contrato. Deus não fez uma aliança com o povo, não é? Ele não fez uma aliança, um pacto de sangue, não é? Ele se divorciou do povo, deu a carta de divórcio, não é? E despediu. Então ele disse, eu odeio o divórcio? Como é possível que Deus falou? Não. Deus fez o que diz que odeia. Ele diz, eu odeio o divórcio, e ele mesmo diz, eu divorciei e dei a carta de divórcio? Ou tem algo de errado na tradução da Bíblia? Tradução da Bíblia. O que temos que fazer? Comparar as Bíblias e ir no texto original em hebraico. Vamos lá, agora com a tecnologia. Aqui está terminando os minutos, nós vamos continuar agora no próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre Malaquias 2,16, analisar do texto em hebraico a diferença das traduções na Bíblia. Vamos continuar falando sobre o divórcio e o repúdio, para entender bem, para pôr fim nesta confusão que é o problema da tradução errada das Bíblias. E temos que ir no texto original, texto hebraico. Hoje em dia, qualquer um pode fazer pela internet, não é? Então, irmãos, vamos ver agora no próximo vídeo, número 7, vamos tirar todas as dúvidas sobre o divórcio e o repúdio.
Está terminando os minutos. Shalom, até o próximo vídeo. E conhecereis a verdade vos libertará.